Olá, tudo bem com você? No capítulo 4 do livro de Atos, nós vemos que, graças à pregação de homens cheios de poder, a igreja crescia explosivamente. É dito no verso 8 que Pedro, cheio do Espírito Santo. Eis o segredo. De que ou quem está cheia a nossa vida? O Espírito Santo nos enche de coragem. Quando se rejeita a pedra angular, toda a construção fica ameaçada. É assim também com a nossa vida. Isso está no verso 11. Jesus tem que ser a pedra angular, a parte mais importante de nossa vida, o fundamento sobre o qual construímos nosso caráter, nossa família, tudo. Verso 12: salvação somente em Jesus e em nenhum outro. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Verso 14: se formos íntegros, nada poderão dizer contra nós, a menos que mintam. Portanto, nós temos que ter uma vida de integridade, para que realmente ninguém possa nos acusar de qualquer coisa. No verso 19, devemos obedecer a Deus acima de tudo e de todos, acima dos homens, acima das leis humanas se contradisserem à vontade de Deus. Nunca nos esqueçamos disso. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Verso 20, quem mantém comunhão com Deus não consegue deixar de falar do que vê e ouve. O que é testemunho, então? Simplesmente é falar da nossa experiência com Deus, com Jesus. Nunca é tarde para ser curado e seguir Jesus. Enquanto há vida, existe esperança. Essa é a garantia do verso 22. E nos versos 25 e 26, os discípulos conheciam as Escrituras de memória. Isso faz parte da experiência espiritual. Não existe reavivamento nem vigor espiritual sem conhecimento da palavra de Deus. Precisamos estudar a Bíblia para termos também esse vigor espiritual e essa experiência com Deus. Verso 29. Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Essa tem que ser também a nossa oração. Que Deus nos capacite para pregar o Evangelho. Capacitação humana é importante, sim, mas sem a capacitação do alto não serve para quase nada. Verso 30, curas e milagres eram realizados num contexto evangelístico. Não eram um fim em si mesmos. Vida eterna é o mais importante. Nós vemos que, diferentemente de alguns pregadores de hoje, os discípulos não ficavam chamando a atenção para a sua capacidade de curar, para o seu poder de curar. As curas, como disse, eram realizadas num contexto de evangelismo. O importante, aquilo para que eles davam destaque, sempre era a palavra de Deus, a pregação do evangelho. Verso 31, o chão treme quando o povo de Deus ora. Versos 32 a 34, o verdadeiro comunismo, entre aspas, só existe entre os verdadeiramente convertidos. Não é um sistema político, não é um tipo de governo imposto à força. O aspecto comunitário só pode existir realmente quando há conversão, quando as pessoas se entregaram de todo o coração a Deus. Aí sim funcionaria. Verso 34, não havia pessoas necessitadas entre eles. Que igreja maravilhosa! Eles cuidavam uns dos outros. Eles se preocupavam uns com os outros, não apenas com as necessidades espirituais e emocionais, mas também com as necessidades físicas. Versos 36 e 37, finalmente, Barnabé foi realmente um encorajador. Precisamos de muitos Barnabés hoje em dia na igreja também. Críticos e desanimadores, há muitos na igreja. Nós precisamos é de Barnabés. Que tudo o que somos e temos esteja sempre à disposição de Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus.